homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimentos do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Metafísica de Aristóteles. Bom, hoje estamos aqui na Livraria Vozes, eu e meu amigo Ronaldo, o monge. Mais uma vez, meu querido, um grande prazer estar aqui. É um prazer, Livraria Vozes, que fica aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, entre o edifício Garagem e o Procon. Certo? Hoje vamos falar de um tema que mexe com o saber, com o conhecimento, com o ver, com o ouvir, com o entender, com o pensar, com o se envolver. Um dos temas mais importantes, inclusive para o nosso universo, que é o tema educação. Pronto, educação, né, Marquinhos? A pergunta principal quando se fala de educação é quando isso começou. Nossa, a origem. A origem de tudo. Na verdade, quando os antropólogos perguntam sobre educação, entendem que a educação já começa desde o momento em que o homem consegue sossegar um pouquinho, olhar para a sua cria e dizer assim, faça isso, não faça isso, ou seja, aquela ideia da correção das rotas. Sim. Não vá por esse caminho que você pode ser devorado. Vá por esse que é mais fácil de você caçar. Então a educação começa com essa ideia. A mãe que está ali contando uma historinha e tal. Bom, nesse sentido ela é tão antiga quanto a história, ou antes mesmo do que a gente chama de história. Sim. Mas os gregos, eles são assim as figuras importantes para normatizar essa ideia, não é? O Werner Jäger escreveu essa obra aqui, essa minha antiga, Paideia, né? A palavra paideia quer dizer formação integral do homem. Essa formação integral do homem está ligado a duas coisas. Está ligado a um grupo que vive ali, se alimenta, reproduz, briga e que ao mesmo tempo constrói uma identidade. Então a primeira ideia de educação está ligada também a uma ideia de cultura. Está ligado àquela coisa que você diz assim, poxa, quem é Marquinhos, filho de senhor Antônio, seu irmão também é fulano. No interior a gente vê muito isso, né? Nas pequenas cidades, pequenos municípios assim, Ronaldo, filho de Dona Jerusa, ou Ronaldo, filho de seu Zé do quê? Então vai. Que é essa identidade, né? A educação está muito ligada à identidade. E o Werner passou décadas escrevendo essa obra, uma obra monumental que fala da formação do homem grego. O homem ateniense, o homem espartano. Por que eles se orgulhavam de ser aquilo que eles eram? Por que os filhos desses homens tinham que ser daquela maneira? Filho desses homens e daquelas mulheres. Importante ressaltar isso. Mesmo que essas mulheres nessa sociedade não fossem tão valorizadas. Sim. Mas a importância é fundamental. Então o Werner coloca a ideia de que a educação começa com esse orgulho, com essa identidade, e ela vai ser normatizada. Ela vai ser normatizada, Marquinhos. Ou seja, começa a discussão de como ensinar. Na Grécia aparecem os primeiros pedagogos, ou seja, pedos, criança, gogós, condutores de criança. São os que iniciam a criança nas letras, nos números. Depois, mais à frente, se essa criança tiver condições e tiver apetite intelectual, ela vai ter um mestre. E esse mestre é alguém que ela vai aprender algo maior. E aprendendo algo maior, os gregos crescem nisso. Então a educação começa cada vez mais a cultura, ou seja, acúmulo de conhecimento. Então esse acúmulo de conhecimento, normatizado agora, vai dizer o seguinte, como é que eu formo alguém para seguir um caminho? O caminho, como viver em sociedade. Quando eu falo de caminho, viver em sociedade, eu estou falando de ética, que é o que o Werner começa aqui, que a primeira noção de educação surge lá com a mitologia, com a ideia da tragédia,
causas e consequências. Se, Marquinhos, você faz isso, há uma consequência nos seus atos. Então, observe, Marquinhos, que é muito interessante, ainda nem começando a falar de Platão e de Aristóteles, a ideia de que conviver numa sociedade, consequências dos meus atos. Olha como é interessante a educação com esse prisma de formação integral do indivíduo. E da sua lógica de caráter também, né? Não é só a questão do que ele precisa ser, mas do que ele no seu interior ele tem que desabrochar, ele precisa se colocar, né? Um homem integrado à sociedade. Essa é uma questão muito importante e você já vê isso na mitologia grega. Sim. Né? A própria descrição de alguns mitos gregos está associada a isso. Sim. Né? E históricos também, não só na Grécia Antiga, mas você pega Alexandre, a educação de Alexandre foi fantástica. Aristóteles ali por trás do processo. Inclusive, é muito interessante porque a própria forma de dominação de Aristóteles está ligada à educação que Aristóteles teve, de valorização da questão helenística, de valorização dos outros conhecimentos que ele encontrou pelo meio do caminho. Sim. Né? Que vai ser uma base interessante para aquilo que a gente vai chamar mais à frente de enculturação. Né? Você não tem uma aculturação, destruir a cultura do outro, você incorpora elementos daquela cultura, você também valoriza aquela cultura. Então, Marquinhos, é muito interessante você entender que a educação, ela é algo que faz o homem viver melhor. Ah, mas vocês estão falando de uma formação de educação doméstica, não sei o quê. Que é a discussão de hoje, né? Quem deve dessa educação? A casa, a família, a escola? Exatamente. Né? O pai, a mãe, a escola. E a gente já traz isso para uma questão contemporânea, né? Isso, às vezes se releva essa questão a um ponto que é um pouco escuro, que é o seguinte: muita gente tem dúvida do que é a educação enquanto princípio, formação da moral, do caráter, da associação cultural, o gosto musical, a interpretação matemática, a leitura de mundo, a interpretação do outro, o convívio social, tudo isso faz parte do processo educacional. E muitas vezes a educação ela fica segmentada, fragmentada e colocada assim dentro de um potinho como se fosse simplesmente um ato de bons modos. Ou de bons modos, ou simplesmente de aprender coisas que não têm nenhum sentido na vida prática, que serão usados num concurso vestibular e que depois eu vou aprender o conhecimento na universidade. Mas aí é que está a questão: por que desde os gregos a preocupação de conduzir as crianças para as primeiras letras? Porque conduzir a criança, desde dos mais remotos períodos da humanidade, para uma rota segura ou certa. Então, é interessante a gente analisar essa questão dos gregos, e olha que você falou aí de Aristóteles. Sim. Aristóteles fala que que todo homem, como você leu aí, tende ao saber. Só que o saber passa pela questão do sensível. Então, eu tenho a tendência a saber, mas eu não sei. Eu vou nascer sem saber. Sim. É a vida, os mestres que vão me ensinar. Né? Hoje, quando a gente fala em mestres, fica uma palavra assim: alguém quer deter o saber. Não, você só partilha o que você tem. Sim. Você pode deter algo ou compartilhar. Sim. Mas é preciso você ter. Que é um dos grandes erros hoje, na minha opinião, não sei se você partilha a minha opinião, essa ideia de você não detém o conhecimento. Você não detém o conhecimento pleno, como a gente já falou naquele vídeo, lá no começo, quando a gente começou a gravar sobre ciência, senso comum, etc. Mas eu tenho um conhecimento que eu posso partilhar, assim como o aluno também tem, assim como o discípulo também tem. Mas se ele buscou um mestre, é porque esse mestre tem um conhecimento, e hoje, mais específico, que pode ser ensinado, partilhado, né? Essa partilha. Então a educação também é doação. Sim. Esse para mim é o melhor entendimento de educação, é doação. Você só dá o que você tem. Se você não tem, fica bem difícil. Meu amigo, eu queria deixar uma pergunta aqui no ar, pode ser? Pode. A gente falou aqui um pouquinho da reflexão da antiguidade,
que traz o modelo de reflexão para o mundo atual na educação, mas como é que isso era visto, por exemplo, na Idade Média? Marquinhos, a Idade Média vai abraçar em parte a educação grega, né? Ela vai fugir daquela coisa da dialética no sentido discussão. Haverá uma dialética ascendente na Idade Média, muita gente gosta de negar isso, mas o próprio Agostinho, um dos pais fundadores desse pensamento medieval, ele retoma a dialética platônica, porque ela é ascendente. À medida que eu vou discutindo com você, nós estamos aqui aprofundando um conhecimento. Sim. Mas há uma confusão com isso, que é essa coisa patrística, com uma coisa escolástica. A escolástica é interessantíssima na questão do mundo medieval, que ela surge ali por volta do século XI, XII, e tem sua ascensão a partir do século XII, XIII, que é o período também das cruzadas. É o período não só de guerra da cristandade, ou seja, do Ocidente com boa parte do Oriente. É um encontro também aí. Sim. Então, o conhecimento árabe, é interessante que eles preservam muito do conhecimento de Aristóteles. A Idade Média europeia ocidental tinha guardado muito conhecimento de Platão. Vai trazer a ideia de que o mestre vai dizer, né, que é aquela coisa maior, Magister Dix. O mestre vai dizer algo. Então eu estou o tempo todo passivo, até o momento em que você tiver o conhecimento para debater com o mestre, que é o período da disputácio. Você disputa a cátedra, né? Você entra numa catedral, o nome não é à toa. Tem a primeira cadeira do bispo e as outras eram dos professores, que é um nome interessante para a gente entender a educação. Professar. Alguém que professa, alguém que acredita naquilo que faz e por isso dedica a sua vida, né? É um nome forte, né? Ser professor. Sim. Inclusive, na Idade Média não se tinha distinção entre o indivíduo que era padre e professor e só era professor. Ele tinha que obedecer às mesmas normas da igreja. E a igreja lá, as catedrais estão cheias de cátedras, as cátedras da universidade, os professores catedráticos. Sim. E isso é muito importante, Marquinhos, porque havia uma disciplina rigorosa em relação ao conhecimento. Mas existe um problema aí, que muita gente gosta de dizer assim, período das trevas. Se for o período das trevas, como surgiu as universidades? Se foi só o período das trevas, como é que esse conhecimento, as escolas floriram? E esse conhecimento árabe que adentra aí, né, que vai ajudar o mundo, que vai despontar naquela coisa chamada renascimento. Sim. Voltar para os gregos, etc. Mas assim, existe muito essa coisa de dizer assim, a Idade Média, período das trevas, o mestre só falava e o aluno era passivo. Mas eu queria fazer uma reflexão, Marquinhos. Será que hoje não estão pesando muito nessa ideia, desse diálogo o tempo todo? E a educação também tem momentos em que o mestre tem que ter seu espaço para expor seu conhecimento? Eu acho que o ideal era mediar um pouco disso, né? Eu acho que um dos instrumentos mais importantes da educação é o ouvir. Sim. Você só consegue desenvolver se você ouve, se você aprende, se você organiza suas ideias e aí então você executa. E num mundo onde temos uma excessiva conexão de informações, muitas vezes mal se ouviu ou se começou a ouvir, as coisas vão se dissipando, se perdendo. A gente tem as consequências dos males atuais, síndrome do pensamento acelerado, o cara cheio de informação, ele não organiza as ideias, o pior, não aprofunda um conhecimento, ele sabe uma coisa, ele lê outra, ele viu outra ali, algumas ideias ele não consegue separar se são verdadeiras, se são falsas, porque ele não tem um filtro, e esse filtro você só consegue mediante uma boa escuta, mediante um bom raciocínio dentro daquilo que foi trabalhado, dentro daquilo que foi pensado, dentro daquilo que é estruturado no seu dia a dia, dentro do seu universo.